nessa primeira aula, eu vou fazer uma breve introdução, falar sobre revelação. Não é aquilo que o pessoal costuma falar sobre Deus me deu uma revelação. Já estou esclarecendo, não é isso. Não é se você teve um sonho ou um pesadelo porque comeu demais antes de dormir e aí você acha que Deus está falando com você e está mesmo, está dizendo coma menos, né, antes de dormir. Se você teve um sonho, um pesadelo, Deus falou com você, coma menos, né, cuide mais da sua saúde. Pode ser que seja essa a conversa. Mas estamos falando de revelação no sentido mais teológico, que é a necessidade básica da teologia. Porque é o seguinte, como é que nós podemos falar sobre Deus? Deus pode ser estudado? Vocês não acham que a própria palavra teologia é imprópria? Porque, teu, Deus, logia, estudo. Estudo de Deus. Quem consegue fazer isso? Quem é apto? Quem é capaz de estudar Deus? Dá para ir em algum lugar e dizer, Deus, senta aqui, eu gostaria de fazer um estudo sobre o Senhor. Vou estudá-lo agora. Trouxe minhas ferramentas aqui, eu tenho lupa, eu tenho um caderninho para anotar, eu trouxe aqui uns instrumentos para fazer algumas experiências, eu vou coletar algumas amostras do Senhor para eu poder estudar e entender o Senhor. Isso é possível? Não, claro que não. Impossível. Então, será que teologia é possível? Como fazer teologia? Se o objeto, termo ruim, péssimo, mas eu não tenho outro. Se o objeto que nós queremos estudar nos escapa, está além de nós, muito além de nós. Se nós não conseguimos ir até onde ele está, sentar diante dele e dizer, eu quero aqui conhecer, estudar o Senhor. Se a distância que há entre Deus e nós é infinita. Imagine que tem uma reuniãozinha lá no formigueiro. E as formigas estão discutindo lá que elas precisam estudar o homem e conhecer melhor o homem. Como elas fariam? Seria fácil para elas se assentarem, conversarem, discutirem e depois entenderem o ser humano? Será que elas conseguiriam fazer isso? Eu não sei porque eu nunca fui formiga, então eu não entendo muito bem os raciocínios aí, né? Como é que elas conversam entre elas. Mas eu sei que seria, em tese, muito mais fácil para as formigas entenderem o ser humano por elas mesmas do que o ser humano por ele mesmo entender Deus. Porque assim, só uma questão lógica, a distância que existe entre um homem e uma formiga, a distância entre os dois, em termos de grandeza, em termos de capacidade, em termos de inteligência, é grande, né? Mas a que existe entre Deus e nós é ainda maior. Muito maior. Então, como é que nós podemos ter a ousadia de dizer que fazemos teologia? Como é que nós podemos ter essa presunção de dizer, olha, eu sou um teólogo? O que é um teólogo? É uma formiga querendo compreender o ser humano? Não, é muito pior. É um homem querendo compreender Deus. Então, parece que já podemos desistir, né? E ir embora, né? Porque vamos fazer o quê aqui o resto desse ano, se a nossa tarefa é totalmente impossível, filosoficamente falando. Ora, seria impossível. Não fosse o fato de Deus ter se revelado. Então, o que é revelação? É Deus, na sua grandeza infinita, na sua inteligência suprema, vindo até os homens
e falando de si mesmo para eles, de modo que eles possam compreendê-lo. Necessariamente, isso tem que ser chamado de um ato de graça e misericórdia. Porque se ele não fizesse isso, não se dispusesse a falar, se revelar, se mostrar, dizer quem ele é e como ele é, algumas coisas dele, entre parênteses, nunca tudo, nunca saberemos tudo, nunca compreenderemos tudo. Sempre é pouco, mas é o suficiente. É o que ele quis. Mas se ele não viesse e não se mostrasse dessa maneira, nós não saberíamos nada a respeito dele. Ele seria o eterno escondido, o eterno oculto, o eterno incompreensível. Mas ele veio e se revelou. E, portanto, o que nós fazemos, na verdade, não é estudar Deus. Deus não é objeto de estudo. Deus não é um objeto para ser dissecado num laboratório. Nós não estudamos Deus, nós estudamos a revelação de Deus. O que ele falou de si mesmo. É isso que nós estudamos. Portanto, o objeto da teologia não é o próprio Deus, mas é o que Deus falou de si mesmo, a sua revelação, o que ele se revelou. Então, os teólogos percebem, lendo a própria Escritura, que Deus se revelou de duas formas, com seus desdobramentos, de duas maneiras, que elas são chamadas de, acho que você já ouviu isso, sabe? Revelação geral ou natural e revelação especial. Qual é a diferença destas duas? Para entendermos isso, vamos ler uma passagem bíblica bem conceituada, bem conhecida de todos nós, que é o Salmo 19. Que nos dá esses dois modos de revelação no mesmo salmo. E nos mostra porque é possível fazer teologia, mesmo sem nós podermos estudar Deus diretamente. E que nos mostra também os objetivos desses dois modos, essas duas formas de revelação que Deus utilizou. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Paremos aqui por enquanto. O que esse salmo está cantando, proclamando através de um louvor a Deus? Está cantando, está mostrando que através desse louvor a Deus existe uma criação como um todo que proclama, que anuncia que Deus existe e o que ele fez. Antes de prosseguir, só uma correçãozinha ainda, Nós temos um terceiro professor aqui na classe, que é o professor José Antônio. Onde ele está? Está aqui na frente. Também faz parte da nossa equipe e ele tem uma função bem específica. Eventualmente também poderá dar aula, mas a função principal do professor José Antônio é ver se vocês estão participando da aula, Ele vai cobrar, especialmente os nossos irmãos que vêm da classe de novos membros. Porque na sequência, quem vem novos membros deve participar dessa classe.
e a gente quer que vocês continuem participando, não faltem. Tá? Então, ele vai nos ajudar nisso e também, eventualmente, alguma aula vai ser dada, né, pelo nosso irmão. Feita essa correção, né, vamos voltar aqui ao texto. Notem, o texto fala de uma proclamação, de um anúncio. Algo anuncia Deus. Fala sobre Deus. Isso é revelação. Alguma coisa aqui no texto está nos anunciando coisas sobre Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas não quer dizer que um avião passou com aquela faixa escrita, né, igual está na praia lá, e passa aquele aviãozinho com aquela faixa escrita, Deus é glorioso. Você, os céus proclamam a glória. Não é escrito. Não é também um megafone dos céus, que grita dos céus para a terra, Deus é glorioso, Deus é glorioso. Não tem voz, o texto diz aqui. Não se ouve nenhum som, nenhuma verbalização, nem verbal, nem escrita. Essa revelação aqui não é nem verbal, nem escrita. É uma revelação que a gente chama de natural, porque ela está na criação de Deus. Na criação, Deus mostrou que ele existe. São as impressões digitais de Deus que ficaram espalhadas por toda a criação. Então, quando as pessoas olham para essa criação, elas sentem uma pregação. Não quer dizer que elas aceitem, elas admitem. Normalmente não. Mas elas não têm como evitar essa pregação. Essa pregação está lá todo dia. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, olhar para cima, olhar para as estrelas, olhar para o azul, a abóbada celeste, é uma pregação que a pessoa recebe. Deus existe. Deus fez tudo isso. Veja, ele fala a passagem do tempo. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, é bem poético isso, né? Ou seja, um dia está falando, a segunda-feira prega para a terça. A terça anuncia para a quarta. A noite prega para amanhã. Amanhã prega para a tarde prega para a noite. Porque a ideia é o seguinte, a sucessão, o fato de o tempo continuar indo. É Deus quem controla isso. É Deus quem faz, quem dá continuidade à existência das coisas, mantendo as coisas, inclusive. Por que simplesmente não desaparece tudo? E as coisas continuam existindo, dia após dia, noite após noite. É uma proclamação. Sem frases, sem som, sem discurso. Mas é um discurso. Mas é um discurso não verbal. É um discurso não escrito. Não há linguagem, nem há palavras, o texto fala aí. E deles não se ouve nenhum som, mas ao mesmo tempo, por toda a terra, se faz ouvir a sua voz. A voz da pregação, do anúncio dos céus, da passagem do tempo. Veja agora, ele pega um elemento em específico, que é o que nós mais vemos. O elemento mais distintivo da criação, o que é? É o sol. O sol é o grande elemento da criação. Todo mundo vê. É o maior outdoor que existe. Proclamando que Deus existe. Ele diz aí pôs uma tenda para o sol, lá nos confins da terra. Isso é uma linguagem poética. Observe, não tenta interpretar literalmente. Pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos. Como herói se regozija a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso e nada escapa dele. Essa é a ideia. Nada escapa dessa pregação. É uma pregação que está sendo feita dia após dia. Que pregação é essa? Está dizendo como é que você deve ser salvo? Não. Não está pregando isso.
Está dizendo como é que você pode viver e agradar a Deus? Não. Não está pregando isso. Não é essa a proclamação que está sendo feita aqui. Qual é a proclamação que está sendo feita aqui? A primeira é óbvia, né? Que Deus existe e é o Criador de todas as coisas. A segunda qual é? Que Ele é glorioso, que Ele é bondoso, que Ele é gracioso, porque deu essas coisas todas para o ser humano. Vá lá para Romanos, capítulo 1, e veja como o apóstolo Paulo repercute essa mesma ideia. Mas, nesse caso, mostrando o quanto os homens rejeitam essa pregação. Romanos capítulo 1, verso 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, note aí, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As coisas que Deus criou são a primeira grande revelação dele. Proclamam que ele existe, proclamam que ele é Deus, proclamam que ele é glorioso, poderoso, todo-poderoso, que ele é bom, que ele é justo, que ele é santo. Tudo isso está proclamado na criação de Deus, como um todo, na criação de Deus como um todo. E está também proclamado no próprio ser humano, na existência dessa criatura chamada homem, ser humano. Por que sabemos disso? Porque nós nos lembramos que quando Deus criou o ser humano, ele disse o quê? Façamos o homem, né, Gênesis 1, 26, conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a criação. Então, quando Deus cria o ser humano, ele está criando uma espécie de um espelho dele mesmo. De maneira que, antes da queda, antes do pecado, olhar para uma pessoa era olhar para Deus através de um espelho. Um espelho que refletia de maneira muito própria Deus e os seus atributos. Isso permanece mesmo depois da queda, só que o espelho trincou. Jogou uma pedra no espelho. Ele está todo estilhaçado. Mas você ainda consegue ver, distorcido. Mas dá para ver ainda no espelho a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, essa pregação também continua. A gente chama, portanto, meus irmãos, de revelação geral ou revelação natural. O quê? O fato de que Deus se revelou sua existência, seu ser, seus atributos, através de três coisas. Número 1, a criação como um todo. Número 2, o ser humano. A existência do homem. Vá para um espelho, olhe para você mesmo e você tem que ver, você vê resquícios ali de Deus, da imagem de Deus. No amor, na ira, em todos os sentimentos humanos deturpados, sim. Depravados, sim, mas permanecem resquícios dos atributos perfeitos de Deus. Porque sua ira é santa, a nossa não. Porque seu amor é verdadeiro, né? Desinteressado, o nosso não. Nós vemos os atributos de Deus mesmo nas nossas ações caídas. E em terceiro lugar, nós vemos também a revelação geral ou natural
no modo como a história segue. Aqui o texto já mencionou, né? Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, mostrando que Deus controla o desenvolvimento histórico. Então é a providência de Deus. Deus se revela também mostrando que é Ele quem controla a existência do mundo do início ao fim. Quando estudarmos providência, é uma das doutrinas que estudaremos na segunda disciplina, nós veremos que Deus exerce sua providência através do seu governo, né, através do seu reino, né, sobre todas as pessoas, através da sua preservação. Ele preserva a existência, aqui está a ideia de um dia dando continuidade a outro dia, e de uma maneira bem especial, bem específica, que não vamos entrar em detalhes agora para não assustar muito, nas ações dos homens. Ele controla até mesmo as ações dos homens, boas e más. Mas tudo no seu tempo. Objetivo da revelação geral, natural, dizer: Deus existe, Deus é glorioso, Deus é todo-poderoso, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas essa revelação não tem o propósito de comunicar como é que os homens perdidos podem ser salvos. Para isso, Deus nos deu uma segunda maneira, uma segunda forma de revelação. Note que eu não acho correto, às vezes eu vejo essa explicação dizendo que a revelação geral falha em nos dar conhecimento da salvação. Uma coisa só falha se ela foi prevista para isso e não consegue fazer. Mas a revelação geral não foi dada por Deus para nos dar conhecimento da salvação. Até porque ela é anterior à própria queda. Ela começa antes da queda. Então, o objetivo da revelação geral é nos dizer que Deus existe, que Ele é glorioso, que Ele é todo-poderoso, que Ele é justo, que Ele é bom, e ela faz isso, sim, e muito bem. Apesar da queda ter atingido a própria criação. O problema está no receptor dessa revelação. É o ser humano, como Paulo fala aqui em Romanos 1, prefere a mentira em lugar da verdade. E transforma essa revelação natural em idolatria, criando deuses, imagens, esculturas, e atribuindo a essas obras da sua mão a criação de todas as coisas. E por isso Paulo fala, esses homens são indesculpáveis por isso. Mas voltando ao Salmo 19, meus irmãos, vejam como na sequência nós temos a segunda forma de revelação. No verso 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, a partir do verso 7, ele passa a falar da capacidade, da função de uma outra forma de revelação, que não é a da natureza, que não é a criação do ser humano, que não é a providência de Deus ao longo da história, mas é algo bem específico, que ele chama de lei.
primeiramente esse termo, lei. A lei do Senhor. Que não é apenas mandamento de Deus, ou os 10 mandamentos. Isso é um termo grande, é um termo genérico para toda a Bíblia. Toda a revelação bíblica. A Torá, no caso aqui, no primeiro momento, eram 5 livros de Moisés. 5 primeiros livros. Mas note que você tem vários sinônimos. No verso 7 ele fala a lei, o testemunho. No verso 8 ele fala os preceitos, o mandamento. No verso 9 ele fala o temor, os juízos. Né? Então são 6 termos, 6 expressões para falar do que a gente chama de revelação especial. Não revelação natural, geral. Revelação especial. Porque esta é escrita e verbal. Diferentemente da primeira revelação, que é geral ou natural. Esta não foi escrita para falar se Deus existe, porque ela simplesmente assume isso. A gente costuma notar, né, que quando você abre as primeiras páginas de Gênesis 1, você não vê a primeira frase falando assim, Moisés dizendo, eu estou escrevendo esse livro para provar a vocês que Deus existe. Ele diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o pressuposto da revelação especial é Deus existe. Ela não foi nos dada com o objetivo de provar que Deus existe. Ela nos foi dada com o objetivo de dizer o que Ele fez de maneira específica, especial. Voltando a alguns pontos para esclarecer melhor a revelação geral, falando que Ele é o Criador, como que Ele criou, mas especialmente focada na salvação. Especialmente focada em dar ao ser humano o conhecimento necessário para a sua salvação. Por isso nós dizemos, e vamos abordar nas próximas aulas, que a Escritura não tem o objetivo de ser um compêndio de geologia, de astronomia, de botânica, ou de quaisquer outras das ciências que nós conhecemos modernamente. Ela fala sobre essas coisas de maneira resumida, sempre verdadeira, mas sempre resumida. Contudo, ela tem o objetivo de nos dar um conhecimento completo, a gente chama exaustivo, completo, da nossa queda, do nosso pecado, de Cristo, da salvação e da vida eterna. Esse é o foco da Escritura. Note a primeira expressão, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não foi dito que observar o percurso do sol que sai do Oriente e vai até o Ocidente, se você ficar olhando muito para ele, a sua alma será restaurada. Não será restaurada. Com essa observação empírica. Essa observação deve produzir em você o reconhecimento da glória de Deus. Mas para que a alma do ser humano seja refeita, é preciso a lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Note, todos esses sinônimos aqui estão sempre dizendo que essa revelação especial de Deus é perfeita e produz esses efeitos espirituais na vida das pessoas, incluindo salvação, incluindo santidade, incluindo alegria, comunhão, que são as expressões que são repetidas aí o tempo todo. Ela passa a nossa alma limpo. Ele diz no verso 11, por elas se admoesta o teu servo. Então ela nos
causa admoestação. Ela mostra nossas falhas, nossas faltas ocultas. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos leva a ter uma vida que agrada a Deus. Somente porque ela revela redenção. Ela não revela apenas mandamentos. Ela revela também o modo de sermos redimidos das nossas quebras dos mandamentos. Por isso ela restaura a alma. A revelação especial, meus irmãos, deve ser identificada com a Escritura, com a Bíblia. Para isso você pode ler comigo o conhecido texto também de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mas antes do 16, leiamos também o verso 14, ou melhor, a partir do verso 14. Paulo está demonstrando Timóteo, o seu jovem discípulo, né, a ser uma espécie de seu sucessor, não um sucessor apostólico, isso não existe, mas um continuador do trabalho missionário em Éfeso, principalmente, e nas outras cidades da Ásia Menor. E Paulo incentiva Timóteo a permanecer no terreno seguro da proclamação do Evangelho, que é a revelação especial. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes olha como ele chama a Bíblia, sagradas letras. Letras. Escrita sagrada. A Bíblia não é só um conceito abstrato. Ela é a gente chama ela de escritura. As sagradas letras. A inspiração não alcançou, como nós veremos em breves aulas, a mente apenas dos autores. Alcançou a pena deles também, de alguma forma. Porque o que eles registraram são as sagradas letras. E ele diz que podem tornar-te sábio para, aí está o grande objetivo, a salvação pela fé em Cristo Jesus. O grande objetivo da Escritura, da revelação especial, não é nos dar conhecimentos genéricos sobre a criação, a origem de todas as coisas, embora ela nos dê isso, mas não é o grande objetivo. O grande objetivo é nos dar conhecimento para salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o centro da Escritura, né? Ele é o grande alvo, o grande objetivo revelacional da Escritura. O Antigo Testamento nos revela Cristo vindo, Cristo a caminho. O Novo nos revela Cristo já tendo vindo e vindo outra vez. Então, Cristo, inclusive, ele falou aos fariseus, aos judeus, que as Escrituras, testificavam dele. As Escrituras testificam de mim. Jesus, portanto, é o grande assunto das Escrituras. Porque Jesus é em si mesmo também a forma mais perfeita e completa de revelação especial. Vamos ver o que fala lá em Hebreus, capítulo 1. Já bem dentro do campo de revelação especial, ele diz assim no verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, sobre isso falaremos em próximas aulas, né? Mas ele diz aqui, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor
da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A ideia é, Cristo encarnado é a plena revelação de Deus. Agora eu preciso unir dois aspectos nessa história. Porque lá no início eu disse que necessariamente Deus falar conosco é um ato de misericórdia. Porque se ele permanecesse no seu silêncio, nós nunca saberíamos nada. Mas é também um ato de auto-rebaixamento. Deus tem que se rebaixar para conseguir se comunicar conosco. Tem que falar nossa língua. Tem que, de certa forma, descer ao nosso nível. A nossa limitada capacidade de entendimento e compreensão. Ele tem que, de alguma forma, se acomodar. E aqui eu estou usando um termo de Calvino, né? Ele tem que se acomodar à nossa estrutura baixa, humana, decaída. Calvino usava, e quando ele comenta o livro do Gênesis, ele entende que a linguagem de Gênesis, a descrição de Gênesis da criação do mundo, é isso. Ele diz, é como uma babá falando com o seu bebê. Ela não pode usar termos muito complicados. Porque se ela usar termos muito complicados, o bebê não entende nada. Ela tem que se ater, se restringir ao mundinho dele, à sua capacidade. Então ela tem que falar em linguagens monossilábicas, né, para poder se comunicar. Essa é uma comparação feita por alguns, pela teologia reformada, por parte, para a revelação especial. É Deus falando conosco de maneira acomodada, se acomodando às nossas limitações. Mas em nenhum momento Deus fez mais isso do que quando se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Porque aqui nós temos, como Filipenses 2 fala, o quê? A humilhação de Deus, o esvaziamento. Ele se esvaziou das suas prerrogativas, não da sua divindade, porque ele não pendurou a divindade no armário celeste e desceu só homem. Ele veio como Deus, mas esvaziado da sua glória, dos seus direitos de ser reconhecido por todos como Deus. Ele a si mesmo se humilhou ao se fazer homem. E ao se fazer homem suscetível à morte e ao morrer. Servo. Então, percebe? Isso é revelação especial no seu ápice. Ela é um ato da misericórdia de Deus, um autoesvaziamento de Deus de alguma maneira, para nos comunicar como é que nós podemos voltar para Ele, nós que nos perdemos por causa dos nossos pecados. E voltamos através dele, de Cristo, que depois de se esvaziar, descer até o fundo, né, da cova, foi subindo, Filipenses 2 fala, até se assentar. O Hebreus também fala aqui, lá em cima. Agora ele está lá em cima assentado. Por isso ele garante a nossa subida também para as regiões celestiais. Como? Já tocou o segundo sinal. Então vamos encerrar. Observe, eu não escutei ele, estou meio surdo. Observe então, meus irmãos, que a revelação especial é esse ato de Deus se mostrar. Especialmente através de Cristo. Mas nós, outra vez, não podemos ir até onde Cristo está, lá à destra de Deus, e dizer, posso sentar aqui na cadeira e conversar com o Senhor? Me fala um pouco a seu respeito, me diga qual é o seu signo. Não ia querer falar isso mesmo. Me dá informações a seu respeito. Não tem como. Onde então, portanto, nós encontramos? Outra vez, nesse livro, que nos relata
a história de Cristo. Tem muita gente hoje querendo fazer teologia cristã desconectada do livro, da Bíblia, e dizendo, olha, Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Que belo discurso, vazio, sem sentido. Como se eu pudesse desconectar Cristo da Bíblia. Ora, se eu não tenho a Bíblia, não tenho Cristo. Porque eu não tenho... Isso já foi feito, teve pesquisa de sobra nos últimos séculos para descobrir o Jesus histórico. Quem era o Jesus verdadeiro, eles diziam. Não esse da Bíblia. O Jesus que deve ter existido lá na Galileia, lá um carpinteiro. Vamos descobrir sobre ele, vamos pesquisar, vamos escavar, vamos ler livros antigos, vamos tentar levantar a personalidade dele. Conseguiram? Zero. Nada. Há poucas, embora existam, mas há poucas informações sobre Jesus fora da Escritura. Não dá para formar uma imagem dele. Nós dependemos do relato da Escritura para saber quem é Jesus. E é por isso que a Escritura é a revelação especial que nos mostra quem é Cristo e, portanto, como ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Perguntas? Dúvidas sobre esse tópico? Falamos hoje, portanto, sobre a distinção entre revelação geral e revelação especial. Nas próximas aulas, vamos deixar a revelação geral, porque não é nosso foco, e nos concentrar na especial, ou seja, na Bíblia, detalhando a origem dela, a formação dela, o cânon, né, o conceito de inspiração, como se deu revelação primeiro, como se deu inspiração depois, isso vamos estudar aos poucos nas próximas aulas. Mas se tiver dúvida sobre o assunto aqui, distinção entre revelação geral e especial, pergunte agora ou cale-se até a próxima aula. Então vamos orar e encerrar esse momento.